A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Para você que já conhece o nosso canal, sabe que nossa proposta é trazer sugestões para o professor trabalhar didaticamente os principais pontos da lição. E se você está acessando o nosso canal pela primeira vez ou ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever clicando no ícone que aparece aqui embaixo na sua tela. Todas as semanas temos pelo menos um vídeo abordando a lição da semana. E se você está inscrito, o YouTube avisa no momento da publicação. Então, já aproveita, curte e compartilha esse vídeo com os seus contatos. Feito isso, vamos para o conteúdo desta semana. Chegamos à lição de número 3, a realidade bíblica do pecado. Essa lição está mais uma vez organizada em 3 tópicos. No primeiro é abordado o conceito de pecado, primeiramente citando os conceitos antibíblicos, que via de regra afirmam que o pecado não existe, que é uma mera fantasia ou ainda uma criação humana, estabelecida para que um grupo de pessoas, religiosas no caso, exerça um controle sobre as demais pessoas. Mas todas essas definições elas podem ser derrubadas pela revelação de Deus, pela Bíblia. Por isso, nesse primeiro tópico, o aluno é apresentado ao conceito bíblico, que explica a origem do pecado, retomando o momento da queda de Satanás e a posterior entrada do pecado no mundo, lá no início dos tempos no Jardim do Éden. Para ajudar vocês a atingir o objetivo desse tópico, de compreender o pecado, eu trago agora mais um trecho de uma live gravada anteriormente, que trata da origem da família, mas que pode trazer então aqui alguns subsídios para a sua aula. E depois eu volto com uma sugestão de abordagem para dinamizar a sua aula referente ao segundo tópico da lição. Dessa maneira entendemos que a família é um projeto divino. Quando Deus criou a humanidade, então ele criou na forma de família e deu um lar para eles, tendo como propósito que os seres humanos dessem continuidade a esse projeto, replicando famílias sobre a Terra. Quando a gente analisa o livro de Gênesis, o relato da criação, a gente vai ver que Deus criou, por exemplo, as árvores, né? A Bíblia diz de cada uma de acordo com a sua espécie, para que elas gerassem novas sementes, para que elas gerassem novas árvores. Então, tudo que Deus fez dentro do projeto da criação é sempre um projeto de multiplicação, de replicar aquilo que foi feito. Então, Deus não criou um universo estático, um universo imóvel, onde tudo já estava pronto. O que Deus cria são genes, podemos dizer assim, sementes, né? E que essas sementes vão depois germinar e vão conseguir, então, povoar toda a terra. Eu posso até aqui, como se diz aí, os pregadores, conjecturar, né? Conjecturar que o propósito original de Deus, então, todo esse grande universo, né? Esse vasto universo que nós temos, ele há de ser, então, povoado, né? Ele vai ser povoado pelo ser humano ainda na eternidade, né? Vamos ter a eternidade toda aí para explorar esse universo todo, né? Então, o projeto inicial de Deus era povoar a Terra no sentido, talvez, de universo, né? E não apenas o planeta Terra como um todo, né? Então, a ideia original de Deus é essa. Eu vou criar um casal, uma família, vou colocar eles aqui em um jardim, em um lar, e eles vão ser os novos formadores de famílias. Eles vão replicar esse modelo, e aí, então, nós vamos povoar toda a Terra, todo o cosmos, com famílias. Então, família é a semente divina para a ocupação do universo. Mas aí, Gênesis 1:28, inclusive, né, é o versículo que eu já mencionei aqui, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, é um mandato divino, né, que o ser humano forme famílias e replique esse modelo familiar sobre a terra. E aí, porém, como nós, aliás, antes ainda de falar do pecado, temos que falar da questão da presença. Então, aqui na imagem, coloquei o desenho ali de um vento, né, para simbolizar aqui o ruá, o Espírito Divino. A Bíblia diz, né, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus, ou a presença de Deus, ela era constante nesse lar. E tudo correu muito bem até o dia em que os humanos duvidaram da palavra de Deus e deram, então, ouvidos a Satanás, deram ouvidos à serpente. Quando eles começaram a questionar, quando a fé deles em Deus começou a ficar menor, eles começaram, então, a ter os problemas. Então, na viração do dia, né, Deus vinha e conversava com o homem, Deus visitava o homem na viração do dia. E é interessante que, mesmo depois que o ser humano pecou, Deus continuou fazendo isso, porque é o ser humano que se esconde de Deus quando ele vê que Deus veio até ele, né? Então, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e nós, os homens. O problema é que a questão toda, né, é que essa separação não é justamente da parte de Deus. Então, Deus, ele continua a querer ter esse contato com o ser humano. Ele vem até o ser humano, ele vem até o jardim, né? Adão, Adão, onde é que você está, né? E Adão é que vai se esconder. Então, o pecado cria, né, esta barreira
da própria parte, então, do ser humano, e ele para, então, de ter esse relacionamento com Deus. E automaticamente, então, quando você não tem mais essa presença de Deus, esse contato diário com Deus, começa também a dar errado o teu relacionamento horizontal. Quer dizer que é um relacionamento vertical, né, entre Deus e o ser humano, e esse relacionamento vertical, ele se expande também na escala horizontal. Então, ali forma uma cruz, né, podemos mencionar. E quando o relacionamento com Deus, então, vai mal na vertical, o horizontal também vai acabar perecendo. Então, ou entrou a serpente nesse jardim, entrou o pecado no jardim. Então, quando o ser humano duvidou da palavra de Deus, preferiu dar ouvidos à serpente. Olha, Deus talvez não seja tão bom assim como vocês estão imaginando. Deus talvez esteja mentindo, né? Enganando, iludindo vocês. E aí o ser humano vai acabar incorrendo nesse erro, né? Nesse pecado, então, dá ouvidos à serpente, duvida de Deus, deixa de acreditar na bondade de Deus, deixa de acreditar no Deus como realmente é, e aí nós vamos ter, então, Gênesis 3:12, a desunião da família. O ser humano, o homem começa a culpar a mulher culpa a serpente, e começa a haver, então, esse conflito. De modo que em Gênesis 3:22, nós vamos encontrar a saída dessas pessoas do lar. Então, agora, o lar já não era mais para eles. O 3:12, né, disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore, eu comi, pequei, enfim. Então, nós vamos ter aqui uma série de consequências, não apenas para o ser humano e para a mulher, como também para toda a criação. Deixa eu encontrar aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem uma hora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Algumas pessoas, ao ler este versículo 3:23, dizendo que Deus o lançou para fora, e o próprio 3:22, diz que agora é para evitar que ele coma da árvore da vida, né, e vive eternamente, podem ver nisso algo negativo. Ah, Deus então negou, fechou a porta da eternidade para o homem. Mas na verdade aqui nós temos um ato de misericórdia para com o homem. O Romanos vai nos mencionar que o salário do pecado é a morte. Então você imagina você viver eternamente, né? Você come da árvore da vida e agora você vai ter a vida eterna, mas uma vida eterna separada de Deus. Então isso não é vida eterna, isso é a morte eterna, né? Isso é o retrato do inferno, né? O inferno, por que o inferno é tão ruim? Porque a presença de Deus não está lá. Então, você viver eternamente, mas viver fora da presença de Deus, isso, na verdade, foi, então, um ato de misericórdia que Deus fez, evitando, então, que o ser humano fosse condenado, né, a vagar aí pela eternidade toda sem Deus. Então, o efeito do pecado foi a ruptura da harmonia familiar, foi a expulsão do ser humano, então, ali do jardim do Éden. Está o Gênesis 3:22. Porém, como o propósito de Deus é soberano, nas páginas da Bíblia podemos encontrar a receita para vivermos a plenitude desse projeto divino em nossas vidas. Então Deus não foi pego de surpresa quando o ser humano pecou, quando a serpente entrou no jardim, né, e ludibriou ali a Eva e levou ela ao pecado. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que isso aconteceria. A Bíblia menciona que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão e Eva fossem criados, Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Então, Deus já havia provido este plano, né, esta receita, vamos colocar aqui, para viver para restaurar, né, o projeto divino em nossas vidas. E aí, professor, o que está achando do conteúdo desse vídeo? Deixe o seu comentário com as suas impressões e sugestões aqui embaixo. Eu espero que as ideias apresentadas aqui contribuam para o aprimoramento da sua aula no próximo domingo. E para o segundo tópico da lição, a minha sugestão é que você organize um debate, apresentando duas importantes visões filosóficas a respeito da questão da bondade inata do ser humano. Essa é uma indagação filosófica considerada complexa, que permeia a busca pelo entendimento da natureza humana e as suas inclinações, mas que para nós cristãos deve ser muito fácil de se posicionar. Eu sugiro que você faça esse debate logo após o primeiro tópico, a título de introdução ao segundo.
Você deve organizar a sua classe em 2 equipes e para cada uma delas você vai lançar o desafio de defender um dos seguintes filósofos. De um lado, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês do século XVIII, que defendia a ideia do bom selvagem, acreditando que o ser humano nasce puro e bondoso, mas que é corrompido pela sociedade e pelas instituições. Para Rousseau, a natureza humana é essencialmente boa e o contato com a desigualdade, com a opressão, com os vícios da civilização é que corromperia essa bondade inata, essa bondade que nasce com o ser humano. E do outro lado nós temos Thomas Hobbes, um filósofo inglês do século XVII, autor de uma frase famosa e diz que o homem é o lobo do homem. Então, para Hobbes, o homem nasce completamente mal, impulsionado por desejos egoístas e pela busca incessante por poder e segurança. A natureza humana, segundo Hobbes, é dominada pela crueldade e pela aversão ao outro, necessitando, portanto, de uma força externa, que na visão dele seria o Estado ou um governo forte, com leis rígidas, que evitaria, então, que o mundo mergulhasse num caos violento. Você vai apresentar essas 2 visões, inclusive vou deixar aqui um link para você baixar 2 pequenos textos aqui que trazem subsídios para cada uma das equipes, e aí você vai estipular um tempo, talvez uns 2 ou 3 minutos, para que cada equipe discuta internamente essa questão. E depois, um aluno de cada grupo deve expor para a turma os seus argumentos. Por que eles defenderiam, né? O que tem de positivo dentro da visão daquele filósofo ali que eles ganharam para defender. É possível que essa questão, inclusive, já tenha sido estudada pelos seus alunos no colégio. E lá é possível que a visão exaltada tenha sido a primeira, a visão do Rousseau, de que o homem é corrompido, né? Um homem bom é corrompido por uma sociedade má. Mas o objetivo aqui é mostrar a superioridade do cristianismo em relação a esse debate. Então, deixe os alunos comentarem as suas visões a respeito desse debate e depois você procede ao estudo do segundo tópico, onde vai ser abordado um pouco essa questão a respeito da natureza humana. E no final desse tópico, então, você vai retomar o debate, perguntando para os alunos se agora, nesse momento, eles querem acrescentar alguma coisa àquelas opiniões iniciais que cada um dos grupos defendeu. E aí você vai finalizar enfatizando aqui os seguintes pontos. Primeiro, que ao invés de uma resposta definitiva sobre se o homem nasce bom ou nasce mal, o cristianismo apresenta uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais ampla a respeito da natureza humana. Então nós, como cristãos, reconhecemos que há influência do pecado original, então nós temos uma tendência a fazer aquilo que é mal. E nesse sentido, Hobbes estaria correto. Porém, ao mesmo tempo, o ser humano tem dentro de si a capacidade para o bem. Nós fomos criados por Deus, somos todos criaturas divinas e fomos criados com livre-arbítrio, com a liberdade, né, para escolhermos, decidirmos entre o bem e o mal. E através da redenção que vem através de Cristo, então nós conseguimos retomar essa liberdade. Somos livres do poder do pecado e podemos mais uma vez entrarmos numa jornada de crescimento espiritual e de busca pela santidade. Então, pontos importantes aqui para você, professor, finalizar. Também estarão esses pontos lá no material que você vai baixar para entregar aos alunos. O pecado original não define quem nós somos, mas ele representa uma inclinação que nós devemos combater. E a capacidade para o bem é algo inerente à natureza humana, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Outro ponto, o livre-arbítrio nos torna responsáveis por nossas escolhas e nos coloca diante da constante decisão entre o bem e o mal. E por fim, a fé em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados e a presença do Espírito Santo nos oferecem a graça e a redenção e nos libertam, então, do poder do pecado. A conclusão dessa dinâmica, né, desse debate, já vai introduzir aqui o tópico final. Consequências para quem comete o pecado, que é um tópico que aborda as consequências aqui, e resumidamente é a morte, né? A grande consequência, nas suas 3 dimensões aqui, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então você vai aproveitar esse tópico para alertar os seus jovens a respeito dessa realidade. O pecado existe e sem Jesus seremos sempre escravos dele e das suas consequências destrutivas. Mas citando Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, professor, principalmente você que é aqui de Santa Catarina, aproveite a temática da nossa convenção desse ano, né, de conduzidos pelo Espírito Santo, e reforce a necessidade da comunhão com Deus para que possamos resistir às tentações e nos manter livres do pecado e livres dessas terríveis consequências. Meu propósito aqui, meus irmãos, é apresentar ideias, caminhos, dicas, e certamente você vai saber fazer um bom uso dessas dicas que nós demos aqui então nesse vídeo. Caso tenha gostado então dessas sugestões, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e vamos juntos trabalhar pela expansão da fé cristã em nossa geração. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Nos vemos no próximo vídeo.